vídeo de hoje a gente vai falar de 6 carros controversos da era moderna, aliás, desses últimos anos aqui no mundo. Vamos lá! Vamos começar com um carro que tem dividido muitas opiniões, agora talvez está ganhando mais o amor aí de todo mundo, que é o Corvette C8. Por que esse carro está na lista? Eu acho que o motivo quase que exclusivo do porquê que ele está na lista é o fato da Chevrolet ter decidido mudar o lugar do motor. Claro que a gente sabe que isso tem ganhos enormes, virou um carro muito mais com foco em pilotagem, mudou muito essa pegada do carro, com certeza. A gente também tem visto aí muito vídeo das pessoas já recebendo o carro, dizendo que é excelente, além do 0 a 100, distribuição de peso, etc. Maravilhoso. Mas, se a gente for na linha de quem preza pela tradição, talvez, né? Isso aí é um pouco que nem quando os Porsches deixaram de ser aspirado e tal e começaram a ter turbo ou refrigeração a água, enfim, muita gente não gostou dessas mudanças dos últimos anos, das últimas décadas. Talvez a mesma coisa aconteça com o Corvette C8. Hoje, talvez os puristas estejam meio pé da vida com essa alteração. Muitos dizem que o Corvette virou nada mais do que um supercarro estilo europeu. Talvez tenham razão, mas o fato é que o carro é sensacional. Ainda mais considerando que aqui nos Estados Unidos ele sai por preço de carro, às vezes, minivan, né? Então, é realmente um carro controverso, tem dividido muita gente, mas que ele não deixa de ser show, não deixa, né? Um ponto interessante do Corvette que vale a pena citar é que ele foi lançado, para quem lembra, eu lembro que eu acompanhei isso de perto, quando saiu o Toyota Supra, né, o hype, a animação da galera, os jornalistas, muitos youtubers famosos, mundo aí afora, fizeram o pedido por um Toyota Supra imediatamente, era o carro que todo mundo falava, também dividia muitas atenções, a gente vai falar dele mais pra frente, mas era um carro que, poxa, todo mundo esperava, né? Muitos anos a gente espera um Toyota Supra, e acho que talvez esse é um mote aqui um pouco da lista. E logo em seguida veio o Corvette, a um preço avassalador, acabou ofuscando muito o Toyota Supra. Hoje vocês podem ver até que, inclusive, ninguém fala disso, a não ser, por exemplo, o Stradman, o youtuber, porque ele tem um. Porque se não fosse isso, talvez nem falar. Outro ponto, talvez também que entra um pouco aí na questão das decisões da Chevrolet com esse carro, é com relação àquele mote sempre de carro americano, ou vamos chamar super carro americano, de que displacement é a primeira coisa, a melhor opção, né? Ou seja, motor grande, aqueles V8, talvez isso comece a mudar nas próximas gerações, se o motor já mudou de lugar, saiu da frente para ser um mid-engine, talvez, né? Bom, então vamos já para o segundo da lista aqui, já que eu citei Toyota Supra. Aqui tem talvez 2 pontos que é o que mais incomodou muita gente. Todo mundo sabe, ele não é um Toyota raiz, vamos dizer assim. Não é o Toyota Supra que as pessoas esperavam. Não tem mais aquela pegada estilo JDM, né? Uma coisa meio japonesa de verdade, né? O estilo de engenharia japonesa. Por não ser um Toyota, perde um pouco daquela confiabilidade de ser um carro esportivo, mas com toda aquela engenharia confiável de um Toyota. E a gente sabe muito bem que, pô, no fundo, embaixo daquela casca bonita, diga-se de passagem, a gente tem uma BMW. Porque, pô, vamos lá, volante é BMW, câmbio ZF de 8 velocidades BMW, motor 6 cilindros BMW, ou seja, para quem queria, os puristas e amantes de carros japoneses estavam obviamente esperando outra coisa. Segundo fator muito controverso desse carro é que aquele carro conceito, para quem acompanha muito o Toyota Supra e tudo que aconteceu na história, em 2013 era sensacional. Não só tudo que se falava do carro, os specs, o design era surreal. A gente sabe que o design até se manteve, mas o carro deixou de ser aquilo, né? Assim, a promessa foi muito alta para o que foi entregue depois. Muita gente se decepcionou com o carro, mas eu ainda acho o carro fantástico. Terceiro carro da lista, Mustang Mach-E. Não tenho muito o que falar. Aqui eu acho que todo mundo sabe porque esse carro está na lista. Chamar ele de Mustang, a gente sabe das razões mercadológicas, marketing, etc, etc. A gente sabe que talvez seja a única marca de verdade que a Ford tem para usar com força, mas, pô, né, Ford?
toda a tradição que a gente tem de enxergar o Mustang como um carro estilo sedã, né, estilo coupé, motorização fantástica, seja os 4 cilindros, mas enfim, com grande potência, ou 6 cilindros, ou 8 cilindros, ou seja lá o que for, que historicamente esse carro trouxe, de ser um carro com força, com potência, né? Um muscle car, ou um pony car, que as pessoas poderiam comprar com facilidade, acessível a muita gente. Agora, a gente vai ter que acostumar a chamar de Mustang um SUV elétrico. Enfim, bora pro quarto da lista. Quarto da lista vai muito na linha também do Toyota Supra. É um carro que teve uma demora muito grande para ser lançado entre os carros conceito, entre o que se falava até o carro de fato sair, como aconteceu com o Supra. A gente esperou de 2013 a 2019 para ter o lançamento do Supra, entre o carro conceito e o lançamento, ou seja, é muito tempo, é muita ansiedade, é muita espera para depois você dar aquela decepcionada. Isso aconteceu um pouco com o Acura NSX, é um carro que demorou muito para sair essa geração atual e, além do preço ser extremamente alto, vamos lembrar que agora a gente tem um Corvette por $60 mil, com uma potência, com uma performance igual ou melhor, enquanto o Acura NSX está na casa de 6 dígitos e longe. Além do que, obviamente, ele trocou de categoria. Além do design ser muito diferente do anterior, antigamente era um carro esportivo. Muita gente vai me crucificar aqui, mas era estilo Mustang, né? Um carro bacana, num preço não muito louco. Agora, o Acura NSX briga com Ferrari, né? Ou seja, perdeu um pouco o propósito. Aqueles amantes que comprariam o NSX, como muitos comprariam um Toyota Supra para mexer, para tunar, para tirar mais do carro, né? Não dá mais. Bom, o quinto carro da lista foge totalmente de tudo que estamos falando aqui. Eu tinha que colocar ele na lista, que é Toyota Prius. Por que esse carro está na lista? Eu acho que ele merece muito respeito, porque ele foi um dos precursores dessa tecnologia híbrida. Ele foi, acho que, se não me falha a memória, um dos primeiros carros, se não o primeiro, a vir com esse tipo de tecnologia, o que é fantástico, né? A gente vê hoje o que está sendo lançado e tudo começou com o Prius. Mas não dá para a gente negar o fato que, por mais que ele seja econômico, sustentável e todos os outros itens verdes possíveis, ele é um carro sem design, sem alma, sem nenhum tipo de força, paixão, sentimento. É simplesmente aquilo que quem gosta de carro, como nós, se você está vendo esse vídeo, entendo que você gosta também, não tem no carro, né? O Prius não desperta nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de sentimento. É simplesmente uma lata com roda. Ponto. Por isso, para mim, ele está na lista e ele estaria em muitas outras listas desse tipo, com certeza. Bom, o último carro da lista, aqui muita gente também talvez me crucifique, mas eu tinha que colocar, é o Honda Civic, especialmente o Type R. Por que eu acho que esse carro entra na lista? Ele é um carro com um estilo muito racer, né? Como o pessoal fala aqui nos Estados Unidos, ele tem um visual muito de carro de corrida, sem necessariamente ter toda aquela potência. Ou seja, você olha para o carro e fala, nossa, esse carro deve voar. Não é bem assim. O design também é um pouco controverso. Muita gente acha que ele força muito a mão nos ângulos, em ter um monte de acessório e side skirts, um monte de coisa no teto, tem aerofólio em cima, tem, enfim, muito ângulo, mas é um carro que eu concordo, tem muito valor. Eu dirigi bastante esse ano um Civic Sport Sedã, tem até um vídeo dele aqui no canal. Acho um carro fenomenal, tirando, claro, isso eu vou sempre bater na tecla, talvez muita gente bate também. Câmbio CVT não dá para gostar. Pode ser econômico, pode ser eficiente, mas não dá para gostar. É muito ruim de dirigir. Mas enfim, Civic Type R entra numa categoria de ame ou odeie também. Tem muita gente que adora esse carro, que ama esse carro. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito dele na rua. A gente sabe que a comunidade gosta muito, mas ele é um carro um pouquinho controverso porque ele forçou bastante a mão. Embora eu falo aqui sempre no canal que eu gosto muito quando as montadoras arriscam, forçam e saem daquele design padrão que, por exemplo, SUV compacta. Pô, você olha hoje no mercado, todas têm a mesma forma, o mesmo design, você não consegue nem ver a diferença. Não, você vê não só compacta, as grandes também, enfim. Todas têm o mesmo layout, se você olhar de longe, você não sabe a diferença entre elas. Então, eu gosto quando um fabricante fala, não, vamos arriscar, vamos forçar a mão, porque muita gente vai criticar, odiar, mesmo você fazendo algo normal, né? É que nem festa de casamento, você pode fazer
a melhor festa do mundo, vai ter sempre gente falando que a comida não estava boa, dentre outras coisas. É a mesma coisa. Então, acho que quando o fabricante decide arriscar e abrir mão um pouco daquele medo, né, do risco de pessoas criticarem, ou enfim, eu prefiro que eles tenham prejuízo tentando do que fazer o arroz com feijão e não encantar ninguém. Bom, esse foi mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado. Não se esquece de deixar seu like e deixar nos comentários que outro tema, que outro assunto vocês querem que a gente cubra, especialmente nesse tempo agora, coronavírus. Estamos todos aqui confinados. Espero que todos estejam em segurança, se cuidem, fiquem em casa e a gente se vê na próxima. Valeu!